Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Conseguem me ouvir bem? Tudo Boa noite, certinho? professor. Tudo certo? Vamos lá? Bom, pessoal, É, nosso professor, assunto de hoje. professor, Oi? você não mandou o link lá para a turma do MP, não, né? Tá vendo aqui, né? Mandei agora, Eduardo. Não havia Manda esquecido. agora. Cá tinha Ah, mandei beleza. agora. Viu? Tá joia. Certo? Bom, nossa aula de hoje é a parte lá de crimes contra a fé pública. Certo? E aí é o penúltimo tópico lá de direito penal. Todo mundo já tem ciência aí, eu mandei para vocês o calendário do nosso Corujão, não foi? Na, na terça-feira, nós vamos revisar as duas matérias, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Na terça, ou na quarta-feira, a matéria de Direito Penal. Na quinta, conhecimentos específicos. E na sexta também, conhecimentos específicos. E no sábado, nós teremos revisão geral aí, para o concurso da Fundação Renascer. Certo? Então, estamos na reta final aí, certo? Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que é a parte de crimes contra a fé pública. Pessoal, eu disponibilizei para vocês aí, né, uma bateria de questões certo e errado. Eu sei que o concurso ele tem como padrão de questões de múltipla escolha. No entanto, as questões de certo e errado, em direito penal principalmente, ela serve para que você possa sedimentar o conceito, as situações ali de cada tipo penal, né, a conduta que descreve cada tipo penal, cada crime. E aí, na questão de múltipla escolha, é só analisar o enunciado, porque as alternativas ali certamente terão relação direta com o enunciado, e aí dá para você marcar a alternativa correta com toda certeza. Compreendendo questão certo e errado, questões de múltipla escolha, elas se tornam muito mais fáceis, muito mais compreensíveis. Beleza? Fechamos? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Ó, o tópico aqui, certo? Coloque aí, é crimes, crimes contra a fé pública. Crimes contra a fé pública, certo? Onde é que estão previstos, professor, os crimes contra a fé pública? Previsão lá no Código Penal, do artigo 289 do Código ao artigo 311. Agora, o 311-A, que é uma recente alteração aí do Código Penal. Certo? Fechamos? Ó, pessoal, algumas noções introdutórias sobre esses crimes, para que a gente possa estabelecer aqui alguns conceitos essenciais sobre esses tipos penais, certo? O primeiro conceito é o conceito de fé pública, já que é o bem jurídico protegido. Então, ó, a fé pública, certo? Já pode colocar aí, é o bem jurídico protegido. Ou seja, os valores aqui, o valor protegido pelos tipos penais, certo? Pessoal, e a fé pública nada mais é do que, ó, a crença na veracidade. Professor, crença na veracidade de quê? Basicamente, de documentos, beleza? De símbolos e sinais. Documentos, símbolos e sinais, ó, que são produzidos pelo Estado e pela sociedade. Ponto. Fechamos? Tranquilo? Então veja, nós temos aqui os elementos essenciais.
o que é que a gente vai estudar, professor? Basicamente, pessoal, os crimes contra a fé pública, eles têm outros nomes, ou outro nome, certo? Que pode aparecer também na prova. Ó, os crimes contra a fé pública, eles podem ser chamados de crimes de falsidade ou crimes de falso, certo? Por quê? De alguma forma, eles vão afetar a veracidade desses elementos aqui, ó. A veracidade desses aspectos aqui presentes, certo? Então, uma questãozinha que não cai em prova, mas é essencial para a gente já compreender os crimes aqui que nós vamos estudar, certo? São requisitos gerais. Ó, presta atenção, pessoal. Nesses crimes aqui, nós vamos encontrar três elementos essenciais que vocês já vão diferenciar de outros tipos penais. Três, certo? O primeiro deles é imitação da verdade. Coloque verdade entre aspas. Imitação da verdade. Ou seja, eu vou ter aqui uma conduta que vai tentar imitar ou falsear algum aspecto relacionado a documento, a símbolo ou a sinal. Ponto. O segundo elemento essencial, pessoal, isso é questão de prova, viu? Agora, o segundo elemento essencial é o dolo. Preste atenção. Esse elemento aqui, ele pode auxiliar você na resolução da questão. Por quê? Não existe, ó, crime de falso, qualquer que seja ele, viu? Falsidade documental, falsidade ideológica, crime de moeda falsa. Não existe crime de falso culposo. Todos os crimes, obrigatoriamente, são crimes dolosos, certo? E um elemento final, ó, é o dano potencial. Ponto. Como é que funciona, professor? O dano potencial. Pessoal, nesses crimes aqui, preste atenção, viu? Ó, é prescindível, prescindível o resultado prático. Como assim, professor? É prescindível qualquer tipo de prejuízo. Não precisa de qualquer tipo de prejuízo. Beleza? Fechamos aqui? Então, ó, crimes contra a fé pública têm como bem jurídico protegido a crença na veracidade, na presunção de veracidade de documentos, símbolos e sinais que o Estado ou a sociedade produz. Em razão disso, sempre vai estar presente nesses crimes, que eu entendi, alguma conduta que busca imitar, falsear a verdade sobre documento, símbolo ou sinal, o dolo do agente de produzir de praticar essa conduta, porque não há crime de falsidade culposo, e não importa se, por exemplo, o cara falsificou moeda, praticou falsidade documental, falsidade ideológica e efetivamente não teve dano. Os crimes já estão configurados por si só, em razão do dano ser presumido. Tranquilo aqui? Beleza? Aí, ó, vamos para a questão aqui, para a gente contextualizar as duas primeiras questões, certo? Pessoal, veja só. A questão de número um diz o seguinte: acerca dos crimes contra a administração pública, acerca dos crimes contra a administração pública e contra a fé pública, eles sempre aparecem assim, juntos. Julgue o item seguinte.
Para a configuração dos crimes contra a fé pública, como ele dá exemplo, o delito de moeda falsa, é prescindível a existência de um sujeito pacífico específico, determinado. Só para reforçar, pessoal, prescindível nós já sabemos que é sinônimo de dispensável. Faca na caveira, beleza? E aí? A gente marca essa alternativa aqui como certo ou errada? Me ajude aqui. Certo ou errado? Verdadeiro, 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 certo? Ó, pessoal, gabarito da nossa questão é certo. Beleza? Aí, ó. Professor, mas o senhor não explicou isso. Porque eu queria fechar aqui a ideia. Vejam só. Na parte final, na parte final das noções gerais, eu quero que vocês coloquem uma OBS. Uma OBS. Qual é a observação? Sujeitos dos crimes. Ó, um crime ele tem, pessoal, o sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? Quem pratica. E um sujeito passivo. Quem sofre, certo? Vejam só. Os crimes contra a fé pública, regra geral, eles são crimes comuns. Não entendi. Ou seja, pessoal, eles são praticados por qualquer pessoa. Regra geral. Nós vamos ver que algumas condutas, elas se agravam quando praticadas por servidores públicos, notadamente. Mas, em regra, qualquer pessoa pode praticar crime contra a fé pública. Ó, cuidado. Tem um crime que é o crime de atestado médico falso. Beleza? Esse crime, pessoal, atestado médico falso, ele é um crime de mão própria. Entendi não, professor. Ele só pode ser praticado pelo médico, obrigatoriamente. Beleza? Quando eu falo de sujeito passivo, é quem sofre. Pessoal, o sujeito passivo permanente, ou seja, está presente em todo e qualquer crime, é o Estado, a coletividade. E é possível ter um sujeito passivo eventual. Professor, quem é o sujeito passivo eventual? É a pessoa que foi lesada. É a pessoa lesada. Beleza? Mas veja, o sujeito passivo permanente sempre está presente. O sujeito passivo é eventual, ele pode existir. Então, ó, quando ele fala que é prescindível a existência de sujeito passivo específico e determinado, está correto. Por quê? Como sujeito permanente, presente em toda e qualquer infração, nós temos o Estado. Beleza? Beleza, professor. Ó, questão número 2. Acerca dos crimes contra a fé pública, julgue o item a seguir. Para a configuração do crime de falsidade ideológica, é imprescindível. Imprescindível é sinônimo de indispensável. A ocorrência de dano efetivo mediante a representação do documento, cuja veracidade, cuja verdade foi juridicamente alterada. E aí? Alternativa desse gabarito dessa questão? Hum, veja, pessoal. É imprescindível? Errado. Errado.
Por quê? Nós sabemos, ó, requisitos essenciais dos crimes de falsidade. Quais são eles? Imitação da verdade, dolo, dano potencial e não efetivo. Fechou? Beleza? Beleza, professor. Tem mais uma observação? Tem. Agora nós vamos destrinchar as condutas tipificadas e já entrar efetivamente nos crimes mais importantes. Condutas tipificadas. Pessoal, nós temos o crime de moeda falsa. Esse crime de moeda falsa tem previsão no artigo 289 ao 292. Beleza? A outra conduta tipificada é a falsidade de títulos e papéis públicos. Títulos e papéis públicos. Qual é a previsão aqui, professor? Artigo 293 ao 295. Ponto. Beleza? O crime de falsidade documental. Onde é que está previsto, professor? Artigo 296 ao 305. E outras falsidades. Artigo 306 ao 311-A. Ponto. Fechou? Vou estudar todos, professor? Não. Eu vou fazer um resumo agora dos crimes que caem em prova. Aqueles que efetivamente aparecem em prova. E vou mostrar como é que isso aparece. Ó, o primeiro tipo penal, pessoal, o primeiro tipo penal, 02, é o crime de moeda falsa. Artigo 289. Beleza? Qual é o tipo penal aqui, professor? Falsificar é o verbo. Falsificar, vírgula. Fabricando ou alterando. Falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda. Falsificar, fabricando ou alterando moeda, metálico, papel moeda. Mas é qualquer tipo de moeda, professor? Não. Aquela que está em curso legal
no país ou no estrangeiro. Bom, falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda. Pena. Qual é a pena, professor? 3 a 12 anos de reclusão e multa. É a pena. Professor, uma dúvida. Nesse caso aí, portar moeda falsa constitui crime? Ó, o porte de moeda falsa, ele vai constituir, certo? Uma conduta equiparada, mas é crime, professor. O tipo penal ele vai proibir, ele proíbe a fabricação e a alteração. Agora, nós temos condutas equiparadas e condutas privilegiadas, certo? Então, qual é a primeira conduta equiparada? Coloque aí uma hashtag. Conduta equiparada. Conduta equiparada. Aquela que está em curso no país, ou seja, o que é que significa em curso legal, pessoal? É uma moeda válida, né? Então, por exemplo, falsificar uma cédula de cruzeiro real não está em curso, não é crime, é conduta atípica, certo? Beleza? Então veja, ó, Marcos, a conduta equiparada quer dizer o seguinte, quer dizer que o agente responde pela mesma pena, fechou? E quem é que responde pela mesma pena? Coloque aí. Quem, vírgula, por conta própria. Quem, vírgula, por conta própria ou alheia. Olha aí. Olha os verbos agora. Importa, fechou? Exporta, adquire, vende, vírgula, troca, vírgula, guarda, vírgula, empresta ou coloca em circulação. Moeda falsa. Coloca em circulação moeda falsa. Beleza? Fechou aqui, Marcos? Então, o fato de portar moeda falsa é crime, sendo uma conduta equiparada. O fato de colocar moeda falsa em circulação é crime na conduta equiparada. Ao mesmo tempo que a gente tem conduta equiparada, pessoal, nós temos, ó, a conduta privilegiada. E por que é privilegiada? Veja só, a pena do crime de moeda falsa é de 3 a 12 anos de reclusão. A pena dessa conduta aqui, ela é de 6 meses a 2 anos.
de detenção. 6 meses a 2 anos de detenção. Beleza? Ó, eu vou explicar essa conduta equiparada trazendo um exemplo para vocês. Eu não sei se eu coloquei uma questãozinha aqui. Pessoal, digamos o seguinte, ó. Digamos que esteja Carlos aqui. Carlos recebeu uma nota de R$ 100 falsa, certo? A questão está dizendo que Carlos repassou essa nota sem conhecimento da falsidade dela. Tá todo mundo aí? Pergunta. Letra A, letra B, letra C, letra D. Qual crime Carlos praticou? Moeda falsa, estelionato, moeda falsa ou nenhum crime? A, B, C ou D? A, B, C ou D? Show de bola. Já pegaram o macete. Por quê, professor? Veja como é o direito penal. É o direito do fato. Porque a questão está dizendo que Carlos repassou a moeda sem conhecer, sem ter o conhecimento da falsidade. Então, na conduta dele, não. Beleza? Pessoal, Carlos recebeu a moeda, a nota de R$ 100, como se verdadeira fosse, e descobriu a falsidade. Mesmo assim, recolocou-la em circulação. Qual crime? Agora, moeda falsa, estelionato, moeda falsa. Veja, ó, massa. Preste atenção. Você notou aí que aquele que, por conta própria ou alheia, importa, exporta, adquire, vende, troca, guarda, empresta ou coloca em circulação moeda falsa, responde na mesma pena. Na conduta privilegiada, pessoal, tem um elementar bem específico. E qual é a conduta? A pena é de 6 meses a 2 anos. Não deixa de ser crime, mas tem uma diminuição de pena. E quem é esse cara aí? Coloque aí. Quem recebeu de boa fé como verdadeira, quem recebeu como boa fé como verdadeira, vírgula, moeda falsa ou adulterada. Moeda falsa ou adulterada. Fechou? Vírgula de novo. Vírgula. E a coloca em circulação. E a coloca em circulação. Vírgula. Depois de conhecer a sua falsidade. Depois de conhecer a sua falsidade. Fechou? Sublinhe duas palavrinhas essenciais. Três, duas expressões. Boa fé, recebeu de boa fé, e ele tem conhecimento da falsidade da moeda. Mesmo assim, recoloca em circulação. Responde por crime, professor. Responde, mas responde na figura privilegiada.
Beleza? Fechou? Pessoal, preste atenção. Ó, eu vou simplificar, viu? Da mesma forma que nós temos a conduta privilegiada, nós temos a conduta qualificada. E vai ser simples, viu? Na conduta qualificada, vai ter um elementar. Como é que é a qualificadora, professor? Aqui a pena, ela passa, ó. A pena, ela vai de 3 a 15 anos de reclusão. Sabe como é que você vai identificar a qualificadora do crime de moeda falsa? A elementar que vai estar lá é o seguinte: o autor é funcionário público e pratica o crime se valendo dessa condição. Ponto. Incide qualificador. Fechou? Dúvidas? Ó, questão de prova. Agora nós vamos aprofundar. Qual é a questão de prova, professor? Jurisprudências. Jurisprudência. A primeira que sempre aparece na prova é a competência de julgamento. Cuidado, viu? O crime de moeda falsa, pessoal, ele é julgado pela Justiça Federal, viu? Ele é processado e julgado pela Justiça Federal. Fechou? Qual é a segunda jurisprudência, professor? Várias moedas na mesma circunstância. Como assim, professor? O cara foi pego, por exemplo, com moeda de real, dólar, euro, tudo falso. Ele responde por um crime único. Cuidado, viu? Ah, professor, mas não eram moedas diferentes? Não importa. Crime único. Fechou? Ó, Professor, falsidade de moeda e estelionato. Professor, como assim? Olha a questão de prova, viu, pessoal? Se da falsificação advém a vantagem indevida, vírgula, o estelionato é absorvido pelo crime. Professor, como assim? Vou dar exemplo. Pessoal, geralmente é assim, né? Ó, o cara pegou uma moeda falsa de R$ 100, certo? Comprou um produto e aí o cara passou o troco. Uma moeda,
uma moeda, um papel moeda de R$ 50 verdadeiro. Veja, além de falsificar ali, crime de moeda falsa, essa moeda falsa foi utilizada como instrumento para a prática de um outro crime, que é o crime de estelionato. Obter para si ou para outro, né? Mediante emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, vantagem indevida. Então, houve a vantagem indevida. Só que nesse caso aqui, cuidado, viu? Não há responsabilização pelos dois crimes. O agente vai responder apenas pelo crime mais grave, que nesse caso é a falsidade de moeda, é o crime de moeda falsa. Fechou? Beleza? Ó, e o que mais cai em prova é a falsidade grosseira. O cara vai no comércio e passa uma cédula de R$ 3. E aí, pessoal? Está praticando crime? O cara vai lá no comércio e passa uma cédula de real verdadeiramente, sabidamente falsa. Está praticando crime? Sim ou não? E se sim, qual crime? Ó, vai estar na questão. Ou ele vai dizer que há uma falsidade grosseira, ou vai contar um caso que você vai identificar. Cuidado, viu, galera? Cuidado. Três informaçõezinhas. A primeira, falsidade grosseira não é crime de moeda falsa, viu? Nunca vai ser crime de moeda falsa. Aí você já descarta. Fechou? Professor, pode configurar crime? Depende. Posso ter crime de estelionato, como também pode haver um crime possível. Ou seja, o fato ser atípico. Quando que será crime de estelionato, professor? Ó, se a moeda, pessoal, ela conseguir ludibriar, ou seja, enganar a vítima. Então, por algum motivo, se a vítima tiver, se houver a capacidade da vítima ser ludibriada, enganada, tem crime. E o crime será impossível quando, professor? Quando a moeda foi incapaz de ludibriar. Exemplo clássico. Pessoal, o cara vai lá e tenta passar uma moeda, um papel moeda de R$ 3. Tem crime aqui? Existe essa cédula? Não, é crime impossível, porque ninguém, né, vai efetivamente, nem mesmo quem vota em Lula e Bolsonaro, vai efetivamente cair nessa situação. Não é isso? Não é assim? Não que eu esteja dizendo que vocês eventualmente votem, né, mas não dá. Aceitar nota de R$ 3, crime impossível. Professor, mas como é que vai ser? Vai ficar claro, a questão vai ter que dizer. A questão vai ter que efetivamente afirmar. Porque o direito penal é o direito do fato, então você não pode presumir. A questão tem que afirmar o que é que ela vai jogar com a ideia. Ela pode trazer nas alternativas como crime de moeda falsa. Nunca configura esse tipo penal. Beleza? Quem diz isso, pessoal, eu estou traduzindo, é uma súmula. Súmula 73 do STJ. É a súmula que fala. E para deixar o examinador com mais raiva ainda,
Se a falsidade ela for grosseira, o julgamento será na justiça estadual. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Vou dar só mais duas para a gente fechar. Questão de prova, pessoal. Questão de prova. Princípio da insignificância aplica? Me ajude aí. O princípio da insignificância aplica? Óbvio que não. Por conta da lesividade aí, não se aplica. Beleza? Professor, outra questão de prova. Perícia. Perícia. Pessoal, o crime de moeda falsa é um crime material, viu? A perícia, ela é obrigatória. Obrigatória. Fechou? Beleza? Dúvidas aqui? Ó, o próximo tipo penal que vai cair, veja, pessoal, eu não vou estudar com vocês todos os crimes. Estou pegando na sua mão e dizendo assim, ó, o crime mais importante, o primeiro é esse daqui, é o crime de moeda falsa. Tem outro crime, professor? Tem. Crime, coloca aí, falsificação, falsificação de 03, documento. 03, Oi? 03. 03? É, Beleza, agora. Falsificação de documento público. No artigo 297. Beleza? Que tipo penal é esse aqui, professor? Ó, falsificar, falsificar, vírgula, no todo ou em parte, falsificar no todo ou em parte, vírgula, documento público. Ou alterar documento público verdadeiro. Ou alterar documento público verdadeiro. Beleza? Pessoal, a pena, a pena, a pena é de 2 a 6 anos de reclusão, mais multa. Beleza? Ó, duas observações. Na verdade, duas questõezinhas de prova. Três. Primeira questão de prova, pessoal. Isso daqui cai, viu? São as chamadas condutas equiparadas. Se são condutas equiparadas, é porque o autor responde na mesma pena. Ó, na conduta equiparada, é aquele que ou quem insere
ou faz inserir, certo? Professor, insere ou faz inserir o quê? Duas coisas. Primeiro, declaração falsa ou diversa, da que deveria ser escrita. Declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. Em duas coisas. Na CTPS, o que é CTPS? Carteira de Trabalho e Previdência Social. E em documento contábil. Com um único intuito aqui, professor. Qual é o intuito? Induzir em erro a Previdência Social. Beleza? Então, essa é a primeira conduta equiparada. A segunda, pessoal, a segunda é quem insere ou faz inserir pessoa que não tem a qualidade de segurado. Insere onde, professor? Na folha da Previdência. Também responde pelo crime de falsidade de documento público. Beleza? Agora nós vamos aprofundar algumas questõezinhas. Professor, traduz Mano, o final desse item 2 de novo, por favor. oi? O final desse item 2, por favor. Ele vai inserir pessoa que não tem qualidade de segurado na folha de pagamento da Previdência. Beleza? Pessoal, agora nós vamos para a questão de prova. Ó, o que cai no crime de falsidade de documento público é justamente o conceito de documento público. Na verdade, nem é o conceito, mas eu vou explicar o conceito para explicar a questão da prova. Pessoal, o que é um documento público? E aí? O que é um documento público? Bora. Quem me dá um exemplo de um documento público? Ó, presta atenção. O que é documento público? Todo documento, todo, viu? Documento criado ou expedido por funcionário público no exercício das funções. Ponto. Certo?
Pessoal, o documento público, ele tem presunção de veracidade. Ponto. Fechou? Ah, professor, então ele vai cobrar o conceito? Não, porque é muito abrangente. Ele vai cobrar os documentos equiparados a documento público. É isso que ele vai cobrar. Porque o código, pessoal, traz 5 documentos que são equiparados aos públicos. Qual é o primeiro, professor? E o que mais cai? Por que que é o que mais cai? Ó, testamento particular. Captaram a parada? Por que que ele vai cair? Porque no finalzinho tem particular. Mas isso é documento público, é equiparado. Livros mercantis. Ações de sociedade comercial. Título ao portador. Título ao portador. Ou transmissível por endosso. Exemplo, professor. Cheque, duplicata. São todos exemplos de documento público. Beleza? E, por fim, o documento emanado por entidade paraestatal. Paraestatal. Beleza? Fechamos aqui? Cuidado com esses documentos, porque eles gozam de equiparação com documento público. Fechamos? Qual é o outro crime, professor? Agora é a outra falsidade. É o 04, né? Qual é a outra falsidade? Falsidade de documento particular. Artigo 298. Pessoal, o crime é o mesmo, viu? O verbo é o mesmo. Então, eu só vou colocar, ó, falsificar, certo? No todo ou em parte, ou alterar, o quê? Documento particular, certo? A conduta é a mesma. O que muda, professor, é o quê? É que, nesse caso, a falsificação ou a alteração é de documento particular. E aí a pergunta, professor, o que é um documento particular?
Não é isso? Olha como é simples. Todo aquele que não é documento público. Então, o conceito de documento particular, ele é um conceito por exclusão. Pena de 1 a 5 anos de reclusão, mais multa. Fechou? Tranquilo? Pessoal, cuidado aqui, certo? Com uma questãozinha. Cartão de crédito ou débito. Quem falsifica cartão de crédito ou débito pratica crime? Se sim, qual? E aí? Falsificação de cheque, duplicata, qualquer título, crime de falsidade de documento público. Beleza? Mas se falsificar um cartão de crédito ou débito, pratica crime? Qual crime? Ó, cartão de crédito ou débito, pessoal, é equiparado a documento particular. Beleza? Então, se o agente falsifica um cartão de crédito ou débito, ele está praticando o crime de falsidade de documento particular. Beleza? Fechamos? Tem mais, professor? Tem. Vamos para a questão de prova, que é o que não está no código. E é justamente esses pontos controvertidos. Jurisprudência. Ponto. Beleza? Pessoal, presta atenção. Ó, falsificação de cheque. Falsificação de cheque. Qual é o crime mesmo? Qual é o crime? Bora, cadeiras. Estão mudo. Falsidade de documento público. Beleza? Porque o cheque ele é equiparado a documento público. Tranquilo? Pessoal, ó, se houver vantagem ilícita, vírgula, o estelionato é absorvido. Entendi nada, professor. Entendi nada. O autor falsifica um cheque e o repassa auferindo vantagem indevida. Falsificou o cheque, passou ao portador e ainda obteve vantagem. Utilizou de fraude para obter vantagem? Utilizou. Vai responder por quantos crimes? Nesse caso, por crime único. Qual é o crime, professor? Falsidade de documento público, que é um crime mais grave. Porque nesse caso aqui, entende a doutrina e a jurisprudência que a falsidade, ela, ou melhor dizendo, a vantagem, ela se exauriu por si só ali na falsidade.
ou a falsidade ela não tem um potencial lesivo de continuar. Não há continuidade do potencial lesivo. Ela se exauriu ali, automaticamente, com aquela falsidade do cheque, que era o título pago. Fechou? Então, falsificou cheque, comete crime de falsidade de documento público. Utilizou o cheque para obter vantagem ilícita, o estelionato é absolvido. Por quê? A falsidade não tem mais potencial lesivo. Portanto, está ali absolvido. Beleza? Professor, mas se o agente ele pratica crime de falsificação de cartão, de crédito ou débito, comete qual crime? Falsidade de documento particular. Porque o cartão é um documento particular. É nós na fita e olha a parada. Nesse caso, pessoal, a falsificação, olha a questão, viu? Não é absorvida pelo estelionato. Matou a parada? Então, o agente vai responder por quais crimes? 2 crimes: a falsidade de documento particular e o crime de estelionato. Tranquilo? Quem é que diz isso, professor? Tem uma súmula do STJ. Súmula 27. Se não for a 27, é alguma coisa 7. Certo? Professor, ele vai perguntar o número da súmula? Óbvio que não. Óbvio que não. Fechou? Explicando rapidamente essa súmula. Ela vai tratar justamente, pessoal, da relação que existe entre o crime de falsidade de documento, falsidade como um todo, falsidade ideológica, falsidade documental e a prática do estelionato. Então, veja, geralmente, os crimes de falsidade, eles vêm acompanhados com uma vantagem ilícita. Por que que o agente vai falsificar um documento? Para obter vantagem ilícita. Concordam? Então, qual é a grande questão? O agente responde por 2 crimes, pela falsidade e pelo estelionato. E aí? Você vai lembrar o seguinte, pessoal. Ó, você vai lembrar que, primeiro, ó, olha o que a súmula diz. É simples. Se a falsidade se exaure na vantagem ali, se ela se exaure, a absorção, ou seja, o estelionato é absolvido. Ele não responde pelo estelionato. Então, no caso do cheque, presta atenção comigo. O cara passou o cheque, obteve a vantagem devida, mas ponto, já foi. Ele não tem mais a possibilidade de continuar aplicando a falsidade. Captaram a parada? Professor, se ele tiver vários talões de cheque, ele vai responder por vários crimes. Não é a quantidade de cheque em si, mas apenas ali o ato. Diferentemente do cartão de crédito ou de débito. Porque você vai ali, ó, passando automaticamente com o mesmo objeto. Então, na falsidade de cartão, não há o exaurimento. O potencial lesivo ele ainda permanece. No cheque, não. Entende o STJ? Então, a questão é bem simples. Se tiver falsidade documental e estelionato, responde por 2 ou por 1. Se a questão está dizendo que a falsidade se exauriu,
Uso de cheque falso. Absorção. Responde por crime único. Qual crime? O mais grave. Nesse caso, a falsidade. Se a falsidade, ó, falsidade não se exauriu, certo? Ou seja, se há potencial lesividade, responde pelos dois em concurso de crime. Responde pelo estelionato e responde pela falsidade. Captaram? Fechou? Dúvidas? Beleza? Tranquilo, pessoal? Qual é o outro crime que eu quero tratar com vocês, pessoal? Qual é o número? Zero quanto? 05. 05. Falsidade ideológica. Falsidade ideológica. É o artigo 299. Beleza? Ó, pessoal, o crime de falsidade ideológica ele tem uma conduta um pouquinho mais extensa. Vamos construir juntos. Omitir, omitir, vírgula, em documento público ou particular, omitir em documento público ou particular, vírgula, declaração que devia constar ou nele inserir ou fazer inserir. Declaração falsa. Ou diversa, da que deva ser escrita. Fechou? Acrescente. Com fim de prejudicar direito, vírgula, criar obrigação
ou alterar a verdade. Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente irrelevante. Sobre fato juridicamente relevante. Fechou? Professor, qual é a pena? Cuidado aqui, porque a pena vai depender, vai variar. Ó, se o documento é público, ou se o documento é particular. Se o documento é público, pessoal, a pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Se o documento é particular, a pena é de 1 a 3 anos de reclusão. E nos dois casos tem pena de multa. Tranquilo? Três questões de prova. Três. A primeira, pessoal, ó, é o que se chama de dolo específico. Fechou? O que é que seria isso, professor? Esse crime, pessoal, ele exige um especial fim de agir. Entendi por de nada, professor. Especial fim de agir, professor, é uma finalidade específica. E no caso, a finalidade, pessoal, a questão tem que deixar claro, viu? Ó, tem que ter a intenção de prejudicar direito. Ou produzir obrigação. Fechado? Coloca abaixo. Modificando fato juridicamente relevante. Entendi nada, professor. Fato juridicamente irrelevante. Beleza? Entendi nada. Exemplo. Quem são os rapazes aqui solteiros? Quem é solteiro aqui, os rapazes? Vou dar exemplo com homem, né? Geralmente não. E aí, Eduardo? Eduardo é casado. Não dá. Bruno. E aí, pessoal? Não posso dar o exemplo com mulher, porque a mulher sempre é a vítima desse caso, né?
Se bem, né? Que hoje. Pessoal, imagine João, certo? Conheceu uma menina no forró. Só que João disse, na verdade, se tratar, levando em consideração que a menina acreditou, viu? De João Gomes, o cantor. Ou seja, deu o nome dele que não era. Inclusive, no outro dia, para fortalecer, a cantada, pagou um buquê de R$ 10.000, comprou fiado, parcelado no cartão clonado, né? E mandou para a amada, do seu amado cantor João Gomes. Estava lá no cartão, né? Na carta. O pessoal ali é um documento particular, sim, não deixa de ser um documento particular escrito à mão. Ele está praticando crime de falsidade ideológica, nesse caso aí, pessoal. Ó, daqui a pouco eu vou fazer a diferença entre falsidade ideológica e falsidade documental. Mas é basicamente o seguinte: na falsidade documental, o documento em si é falso. Há uma falsidade material. Na falsidade ideológica, não. O documento é verdadeiro, né? Só que o conteúdo é falso. Há uma falsidade intelectual. Então, nesse caso aqui, nós temos, ó, uma carta, um telegrama, ó, mudando aqui exemplo, um documento verdadeiro, só que está assinado de forma verídica. É a identidade dele ali, de fato? Não. É um nome completamente errado, é uma identidade falsa. Como melhor dizendo, ele assinou, colocou um conteúdo falso. E aí? Ele está cometendo crime de falsidade ideológica? Sim ou não? Hum? Pessoal, qual foi, nesse exemplo que eu dei, o fato juridicamente relevante, a não ser a intenção dele de ficar com a menina? Veja, houve algum prejuízo para ela? A professora, ela botou expectativas, acreditou porque quis, né? Ela depositou expectativa, mas qual foi o prejuízo? Ela sofreu algum dano material? Ah, professor, sofreu um dano psicológico, aí é demais, né? Tu acha que vai ser o cantor lá? Então, pessoal, veja, a falsidade ideológica ela só vai se configurar quando houver isso. Quando houver a intenção de prejudicar, certo? Ou criar obrigação em questão juridicamente relevante. Se não há esse dolo específico aqui, a conduta é atípica. O João não responde por nada. No máximo, vai levar um fora, especificamente. Beleza? Então, veja, quer oferir vantagem, quer de alguma forma prejudicar, aí sim, está falseando, está omitindo ou prestando informação falsa em documento público ou particular, comete crime de falsidade ideológica. Entenderam aqui a parada? Beleza? Tem que ter esse a finalidade específica de eventualmente criar deveres, criar obrigações ou até mesmo estabelecer prejuízo em fato aí que tenha relevância. Fechou? Pessoal, tem um aumento de pena. Coloque aí uma questão de prova. Um aumento de pena. E esse aumento de pena é de 1/6. Ponto. Qual é o aumento de pena, professor? Se o autor
é funcionário público e comete crime se valendo do cargo. Bom, fechou? Tranquilo? E para fechar aqui, pessoal, para matar, para não deixar nada, eu vou fazer uma tabelinha da aprovação. Hashtag tabela da aprovação. E essa tabela da aprovação é para a gente estabelecer a diferença entre falsidade documental nós na fita e falsidade ideológica. O que é que diferencia um crime do outro? Beleza? Quais são as características, professor? Vamos para cá. Ó, primeiro é o tipo de falsidade. Pessoal, nesse caso aqui, ó, a falsidade documental, ela é uma falsidade material, barra, física, certo? Já na falsidade ideológica, não. É a chamada falsidade intelectual ou de conteúdo. Ponto. Professor, e nesse caso aqui, o documento presente na falsidade documental, óbvio que é um documento falso, certo? Agora, olha a falsidade ideológica. O documento aqui é verdadeiro. O que é falso? O conteúdo é que é falso. Ponto. Captou? Dê exemplo, professor. Vou dar um exemplo. A questão vai ser clara, pessoal. Se o cara chega e adultera uma CNH, fabrica uma CNH falsa, falsidade documental, né? Hoje não pode mais, né? Mas antigamente identidade, né? Identidade era foto colada, né? É. O cara pega, retira a foto, certo? Do verdadeiro dono e coloca a sua. Veja, os dados ali não é o dado da pessoa, do indivíduo, dado de outra pessoa. Mas o documento físico, o aspecto físico, verdadeiro. Então eu tenho a falsidade ideológica. A distinção é clara, certo? Aqui o conteúdo é falso. Aqui não. É o físico, o documento. Por isso que eu tenho um documento falso. Aqui na falsidade ideológica, o documento tem que ser obrigatoriamente verdadeiro. O documento físico. O que é que vai ser falso, professor? O que vai ser falso são as informações. Fechou?
Beleza? Dúvidas? Dívidas? Duas questõezinhas de prova, pessoal. Duas questõezinhas de prova. Primeiro, alguém aqui já fez isso? Mentir no currículo. Mentir no currículo. É assim que se escreve currículo? Estou escrevendo errado, né? Currículo. Mentir no currículo. Tenho pós-graduação, 3 doutorados. E aí? É crime, pessoal. Mentir no currículo? Qual crime? Oxe. Mentir no currículo é fato atípico. Só é uma conduta completamente antiética, né? Desrespeitosa. Fechou? Qual é a outra questãozinha que pode aparecer, professor? Outra questão de prova que pode aparecer é declaração de hipossuficiência. Ou seja, fazer declaração de hipossuficiência. Também é fato atípico. Ponto. Beleza? Dúvidas? Só falta explicar para vocês 3 crimes. 3. E o resumo fica foda. Qual é o número aí, pessoal? Meia. 0 quanto? 06. 06. Falsidade de atestado médico. Falsidade de atestado médico. Professor, onde é que está isso? Artigo 303. O tipo penal aqui, pessoal, ó, é esse. Dar o médico, dar o médico, vírgula, no exercício da profissão, no exercício da profissão, vírgula, atestado falso. Atestado falso. Qual é a pena, professor? Qual é a pena? Aqui é de 1 mês a 1 ano de detenção. Beleza? Pessoal, e se o crime ele é cometido com fim de lucro, aplica a multa também. Beleza? Hum, Vamos aprofundar um pouquinho agora nesse crime, certo? Primeiro, coloca aí. Sujeitos do crime. Sujeitos do crime. Certo?
Novamente, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Ó, o sujeito ativo, pessoal, é somente o médico, viu? Ele é crime de mão própria. O sujeito passivo é o Estado e a pessoa lesada. Beleza? Beleza. Agora nós vamos aprofundar. Pessoal, olha a questão. Atestado falso de dentista. E aí? Veja. O dentista, ele dá atestado também, né? Tranquilo? Já peguei vários atestados com dentista. Muito bom. Um dia, né? Um dia é bom. E aí? Atestado de dentista. Falso. É crime? Qual é o crime, se for? Hum? Ô, professor, o que é um atestado de dentista falso? O conteúdo do atestado é falso. Pessoal, configura falsidade ideológica, viu? Se o conteúdo for falso. Se o documento for falso, falsidade documental. Não é crime de atestado médico falso ou de falsidade no atestado médico. Porque esse crime só pode ser praticado pelo médico. Beleza? Ó, Professor, explica aí, não, por favor. oi? Explica de novo. Vou lá, Eduardo. Vamos lá. O crime de atestado médico, falsidade de atestado médico, quem é que pratica? Olha o que o crime está dizendo aqui. O médico, certo? Só que o dentista, ele também dá atestado. O cirurgião dentista, ele também tem legitimidade para afastar a pessoa do trabalho. Fechou? Então, se ele vai lá e expede um atestado com um conteúdo falso, veja, o documento físico é verdadeiro. Ele só está mentindo no conteúdo. Ele não pratica crime de atestado médico falso. Ele pratica crime de falsidade ideológica. Por quê, professor? Porque esse crime aqui, ele é exclusivo do médico. Fechou? Ah, mas se o dentista, ele expede um atestado, sendo que o documento em si é falso, ele pratica. Se for no exercício de função pública, falsidade de documento público. Se for um dentista particular, falsidade de documento particular. Nunca, nunca dentista responde por atestado médico falso. Entenderam? Quem responde? Somente o médico. Fechou? Professor, e se o agente que fornece
o atestado não é médico. É enfermeiro, por exemplo. Ó, cuidado, viu, pessoal? Vai responder por crime de atestado médico falso? Nunca, porque só quem responde é o médico. Esse cara aqui, ele responde pelo crime do artigo 301. Crime do artigo 301, certo? Na verdade, parágrafo 1º. Qual é o crime do artigo 301, professor? Falsidade material de atestado ou certidão. Então, se for um servidor qualquer, ou qualquer do povo, que pega um atestadozinho médico, uma receita médica lá, ó, emite o atestado falsamente, responde por crime. Por isso aí. Beleza? Pessoal, e se o médico ele for funcionário público? Tem diferença, professor? Médico funcionário público? Tem. Qual é a diferença? Primeiro, se o médico é funcionário público, ele responde por um crime mais grave, que é o crime de certidão ou atestado falso. Esse crime é do artigo 300. Beleza? E agora o pulo do gato. Pessoal, se ele emite o atestado, ó, com finalidade lucrativa, responde por qual crime? O médico é funcionário público e responde com e emite com finalidade lucrativa. Lembram lá que se o atestado ele é emitido com finalidade lucrativa, responde pelo crime e aplica a pena de multa? Agora cuidado, viu? Se é servidor público, médico, emite um atestado médico falso. Olha que questão massa. Com finalidade lucrativa, ele responde por corrupção passiva. Solicitar, receber ou aceitar vantagem indevida no exercício da função pública ou em razão dela. Fechou? Tranquilidade? Dúvidas? Dúvidas ou dívidas? Beleza? Pessoal, ó, para fechar, tem dois crimes, certo? Que um é primo do outro e sempre aparece em prova. Eu vou fazer uma tabelinha para diferenciar esses dois, certo? E eu acho que para a prova de vocês é minha aposta de prova. Qual é o crime? Quais são os crimes? Ó, uso
de documento falso é o artigo 304. Beleza? E a falsa identidade. Salvo engano, é o artigo 307. Ponto. Tá vendo que eles são bem parecidos? Percebe? Mas um não se confunde com o outro, viu? E é justamente isso que a gente vai fazer nessa tabelinha aqui, ó. Faça a tabelinha. Ponto. Faça uma tabelinha mais bonita do que a minha aí, né? Ó, característica. Beleza? A primeira, pessoal, eu vou descrever de forma bem resumida a conduta desses crimes. Ó, um, o uso de documento falso é você usar, certo? Como se fosse verdadeiro. Documento falso, certo? Pode ser público ou particular. Pessoal, aí vejam, viu? Ele não vai cobrar isso, acho que ele nem sabe. Mas, ó, o verbo usar aqui, certo? Ele tem um sentido específico, que é apresentar o documento. Captou? Olha o exemplo. Eu estou com um documento falso no bolso, fechou? A polícia faz um baculejo, retira a carteira, vê o documento falso. Vou responder pelo crime de documento falso, de uso de documento falso? Não. Porque pressupõe você apresentar. O fato de portar documento falso não é configurado crime de uso de documento falso. Sabe? Esse crime exige que você apresente. Só tem uma exceção, que não vai cair na prova de vocês, que é quando você está portando a CNH. Portou CNH, o STJ e o STF entendem que, independentemente de apresentar ou não, configura crime de uso de documento falso. Os demais documentos, o agente precisa apresentar à autoridade pública ou a terceiros o documento. Beleza? Então eu posso estar portando na minha residência ou comigo várias cédulas de documentos. Falso. Eu não vou responder por esse crime. Posso responder, a depender da circunstância, por outro tipo penal. Beleza? Então veja, o verbo é usar no sentido de apresentar. Captou? Já na identidade falsa, não. Na identidade falsa é diferente. A identidade falsa, pessoal, é atribuir-se o quê? Falsa identidade. Atribuir-se falsa identidade. Ou atribuir a terceiros.
Beleza? Olha a segunda diferença. Documento envolvido. Beleza? No uso de documento falso, é necessário a presença de um documento. E esse documento, obviamente, ele precisa ser falso. Fechou? No crime de falsa identidade, não. Ó, pode ou não, pessoal, haver o documento falso. Professor, me dê um exemplo. Então, o indivíduo é abordado pela polícia, né? Os gêmeos, Rômulo e Rêmulo, né? Assim. Aí, Rômulo sabe que tem um mandado de prisão. O policial pergunta: como é seu nome? Rêmulo. Veja, ele apresentou algum documento, professor? Não. Mas ele se apresentou com a identidade com o nome falso. Errado. Leva para a delegacia, averigua-se. Ah, seu nome não é Rômulo, não. Não é Rêmulo, não. É Rômulo. Praticou o crime? Praticou. Mesmo que, em tese, para autodefesa, ele está praticando crime. Veja, na identidade falsa, não é obrigatório a presença do documento. Pode haver, professor? Pode haver, mas não é obrigatório. Fechou? Tranquilo. Qual é a outra questãozinha? Qual é a outra questãozinha? Falsificação prévia. Falsificação prévia. Pessoal, nesse daqui, ó, no crime de documento falso, a falsificação prévia, ela precisa existir. Só se configura se houver a falsificação prévia. No documento falso, ou na falsa identidade, não precisa. O simples fato de se atribuir identidade falsa já configura o crime. Ponto. E, por fim, a pena. Qual é a pena, professor? 2 a 6 de reclusão. Esse é mais grave. E esse, se eu não estiver enganado, 3 meses a 1 ano. Detenção. Ponto. Conseguimos diferenciar? Fechou? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Tem como diferenciar, na prática, crime de falsidade ideológica para crime de falsidade documental, professor? Tem. Cuidado, porque quando ele cobra aprofundado, ele cobra com aquela ideia do crime de falsidade documental e a relação com o estelionato. Pode ser falsidade de documento público ou falsidade de documento particular. Não importa. Cuidado, porque o crime de estelionato ele pode ou não ser absolvido pela falsidade. Vai depender. Professor, julgamento. Pessoal, crime de moeda falsa sempre na Justiça Federal, certo? Julgamento de crime de falsidade de documento público.
Justiça estadual ou federal? Depende do ente lesado. Por exemplo, se o documento público ele foi expedido pela União, ou por uma empresa, ou por uma autarquia, ou por uma entidade ligada à União, Justiça Federal. Se for ligado aos estados, Justiça Estadual e aos municípios. Crime de falsidade de documento particular, regra geral, Justiça Estadual. Justiça Estadual. Beleza? Ah, professor, e nesse caso aqui, crime de uso de documento falso e falsa identidade? Justiça Estadual. Justiça Estadual. Fechou? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Quantos crimes eu revisei com vocês aí, pessoal? Crime de moeda falsa. Qual foi o outro? Falsidade de documento público. Falsidade de documento particular. Falsidade, crime de atestado médico falso. E os dois crimes: uso de documento falso e falsa identidade. As questões da prova vão versar sobre isso. Ah, professor, tem mais algum outros crimes? Tem um crime lá que é a falsificação de selo público. Tem um crime que tem outras falsificações. Tem um crime de falsidade de certame de concurso público. Não acredito. As questões que tratam de crimes contra a fé pública, 90% perguntam sobre crime de moeda falsa, crime de falsidade documental, pode ser documento público ou particular, relação com estelionato, né? Aquelas questõezinhas jurisprudenciais, crime de atestado médico falso e esses dois crimes aí. 10 questões, 9 entre 10 versam sobre esses crimes. Beleza? Dúvidas? Dívidas? Fechamos? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte: eu vou mandar para vocês o gabarito. Professor, volte a tela. Qual é o gabarito? Solta uma parte, na parte de penas, das penas. 2 a 6, 3 Isso, meses a 1 ano. beleza. Beleza? Uhum. Dúvidas? Dívidas? Ó, eu vou mandar para vocês, pessoal, o gabarito dessas questões, porque hum, eu vou dormir, vou descansar, porque amanhã logo cedo, na verdade, eu vou viajar pela madrugada. Então, vou ver se eu consigo aí tirar um cochilo de pelo menos umas 2h30, 3 horas, certo? Mas eu prometo que amanhã eu mando para vocês o gabarito dessas questões no grupo. Beleza? Esse final de semana não temos aula. Nós voltaremos para nossas aulas na reta final agora, lá no Corujão da Aprovação, a partir de terça-feira, certo? Já disponibilizei para vocês aí o calendário de estudos para a gente lá embaixo, ok? Dúvidas, pessoal? Professor, na próxima semana vai ser nesse ritmo de resolução de questão? Questão, questão. Você consegue disponibilizar antes para responder? Sim, vou disponibilizar pelo, vou disponibilizar o material da terça, na terça-feira pela manhã, na quarta-feira pela manhã, e assim sucessivamente. Certo? Fechamos? Então, pessoal, boa noite, bom descanso. Nos encontramos na próxima terça-feira. Certo? Um abraço a todos.